Olá, graça e paz, seja bem-vindo aos nossos devocionais e hoje quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração, livro de Neemias, capítulo de número 10 e também capítulo de número 11. Amém? Livro de Neemias, capítulo de número 10 e também capítulo de número 11. Na verdade, daria para a gente trabalhar nos nossos devocionais o capítulo 9, o 10 e o 11, porque estão tratando do mesmo assunto. Mas eu preferi tratar o capítulo 9 mais isolado, porque é justamente um momento muito importante na história, onde eles param e se reúnem para pedir perdão pelos pecados e os pecados dos pais. Então ali eles fizeram um concerto com Deus que vai mudar a história desse povo. Entenderam que foram levados para o cativeiro, enfrentaram situações terríveis por causa da desobediência. Então o sofrimento levou eles a uma mudança radical de vida. Na verdade, o cativeiro de 70 anos curou a idolatria deste povo, porque eles lançaram fora todos os deuses e passaram a adorar Deus como o único Senhor na vida deles. Agora no capítulo 10 e no capítulo 11, nós vamos ler, mas também para que você entenda, eu vou ler o final do último versículo do capítulo 9, o versículo 38, que diz assim, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aí vem o versículo 1, a primeira parte. Os que selaram foram Neemias, o governador, e aí tem uma relação dos nomes e funções daqueles que selaram essa aliança com Deus. Na verdade, o versículo 38 aqui eu estou lendo, mas trabalhando no capítulo 10 e 11, porque eu preciso te lembrar que quando a Bíblia foi escrita, na verdade não existia capítulos e versículos, isso é justamente para nos dar uma referência, para a gente organizar os nossos estudos. Então, voltando aqui para o nosso devocional, eles se arrependeram e fizeram uma aliança com Deus. Amém? Beleza. Agora, continuando, veja bem. Então, no capítulo 9, após a leitura do texto, a metade de um dia lendo as leis de Moisés, lembra que as leis de Moisés é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Era o Pentateuco, os 5 livros da lei de Moisés. Então, após ler os livros, eles tiveram um período de arrependimento, um período de muito jejum, de humilhação diante do Senhor. E fizeram uma aliança, isso quer dizer, fizeram um acordo, um tratado com Deus de uma mudança de vida, daqui para frente. Nós tomamos uma posição. Então veja que essa mudança, essa aliança começa com Neemias, governador, e aí vai para os sacerdotes, vai para os levitas e para os chefes de tribos, ou seja, todas as classes tomaram a decisão e fizeram um compromisso embaixo dessa aliança de servir a Deus. É algo inédito, porque quando você estuda a Bíblia, como nós estamos estudando capítulo por capítulo, a gente não vê esse cuidado e esse zelo nos reis que passaram anteriormente. Mas a gente está vendo que agora, após o cativeiro, existe todo um cuidado e existe agora uma necessidade, uma preocupação em cumprir a lei. Amados, aprenda aqui que todo arrependimento, para ser sólido e para ser verdadeiro, deve vir acompanhado de uma mudança. Todo arrependimento, para ser sólido, para ser verdadeiro, ele tem que vir acompanhado de uma mudança. Precisa ter uma atitude. Muitas vezes você vê pessoas que falam assim, eu estou arrependido, mas apenas dos lábios para fora. Por quê? Porque as atitudes e os comportamentos não mudaram. Amados, isso precisa mudar. Amém? Se você é uma nova criatura e Cristo agora habita dentro do seu ser, você precisa mudar a forma de falar, de pensar, de agir. Então, arrependimento implica nessa mudança radical de vida.
né? Neste caso aqui, você percebe que eles começam a fazer uma relação no capítulo de número 10, que andariam nas leis de Moisés. Amém? E não dariam as suas filhas e nem tomariam filhas de outros povos para casamento. Lembra quando o rei Acabe casou com Jezabel? Misericórdia, né? Olha, foi um período terrível da história no Reino do Norte. Quando Salomão teve ali 700 princesas, 300 concubinas vindo de outras nações, a palavra diz que essas mulheres perverteram o seu coração. Então você percebe que no período de reis, dos reis que tiveram tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, eles não guardavam isso. Eles buscavam princesas, mulheres de outros povos. Aconteceu também no livro de Juízes, Sansão foi buscar uma mulher entre os filisteus. Os filisteus eram seus inimigos, mas foi lá que ele foi procurar uma mulher e teve um triste fim. Então agora eles estavam tomando uma decisão que jamais fariam isso novamente. E também que eles iam respeitar o dia que era santificado ao Senhor, assim também como o 7º ano, e fidelidade nas contribuições. Ou seja, quer dizer que então eles não eram fiéis, não. Eles enrolavam, mas agora estavam tomando uma decisão de serem fiéis em suas contribuições. Eu fiquei aqui, comecei a enumerar, existiam várias contribuições para a obra de Deus. Primeiro, a terça parte de um ciclo para o serviço da casa de Deus. Deveria ser anual. Eles estavam se comprometendo. Oferta da lenha. Lembra que a lenha tinha que estar sempre acesa no altar. Primícias da terra oferecidas na casa do Senhor. O que é isso? Ou seja, a primeira fruta que aquela árvore produzir, vou levar lá para a casa do Senhor. Amém? Então você tem um pé de manga, de repente sai aqui no Mato Grosso, a gente gosta muito da manga bourbon. Então a primeira manga bourbon que o pé produzir, você traz na vida do seu pastor e do seu líder. É assim que eles estavam tomando a decisão de fazer. O primogênito do rebanho, ou seja, aquele que abre a madre, a primeira ovelha, a primeira novilha, seria entregue também na casa do Senhor. Primícia das massas, do azeite, do vinho, ou seja, aquilo que foi industrializado, foi manufaturado, também entregariam a primícia na casa do Senhor. Dízimo para os sacerdotes, dízimo dos dízimos para os levitas. Então você percebe aqui que eles estavam agora, além do arrependimento, tomando o cuidado de fazer tudo com muita excelência e qualidade. Então hoje, você que está buscando arrependimento, então muitas áreas da sua vida você pode agora fazer com excelência. Talvez você estava fazendo algo de forma tão relaxada e não estava dando valor, mas agora você vai fazer com muita excelência, vai fazer com muita qualidade a obra de Deus e também na sua vida pessoal, na sua casa, nos seus negócios. Talvez como funcionário você não estava sendo um bom funcionário, mas a partir de hoje você vai fazer tudo com muitos detalhes e com muita excelência. E para finalizar, no capítulo de número 11, começa a trazer um relatório de como essas famílias, essas pessoas foram distribuídas dentro de Jerusalém, em toda a Judá e também em algumas aldeias onde eles iriam morar e construir a história. Então, nós fechamos assim o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11. Mas fica aqui a lição e a mensagem desse texto para os nossos corações, que é arrependimento, para ele ser sólido, para ele ser verdadeiro, implica em uma mudança, uma atitude precisa acontecer. Amém? Guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.